Nós notamos que Emmanuel traçou aqui no lar coletivo, narrando a respeito do conjunto de emoções e pensamentos. Veja bem, nós somos criaturas completamente emocionais. Emitimos vibrações, recebemos vibrações, trocamos, permutamos energias. Já citamos isso, vamos lembrar. É comum acontecer nós chegarmos perto de determinadas pessoas e não nos sentirmos muito bem. Não sei o que aconteceu, eu não me senti bem. Por quê? Porque houve a incompatibilidade das nossas energias e ocasionou no nosso íntimo uma emoção desagradável. Isso é muito comum, né? A incompatibilidade. Mas como uma incompatibilidade se eu nunca vi? Não precisa ter visto. Você não viu nesta existência, mas nós somos um espírito eterno. Não nos esqueçamos do livro Libertação de André Luiz, 40 mil anos. Então, nesses 40 mil anos, nós já quantas e quantas pessoas nós cruzamos. Veja bem que coisa linda, se tivesse nas mãos Carl Gustav Jung, este livro de André Luiz, quando ele tratou do inconsciente coletivo, ele nadava de braçada. Não ia ser aceito por ninguém, porque já não era sendo um espiritualista, né? Ele já tinha suas barreiras. Continuando. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste e elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta e bastas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Bastas vezes, ou seja, muitas vezes. Aqui só vem simplesmente reforçar o que André Luiz nos disse, corroborar com a mensagem de André Luiz no livro Libertação. 40 mil anos, a consciência já vive a sua experiência corpórea, só que não desenvolveu. A consciência permanece ainda adormecida. No contexto da evolução, a consciência permanece ainda adormecida. E essa dormência leva a todos nós muitos prejuízos. Olha os prejuízos que está acontecendo lá nos conflitos que as notícias nos trazem. Por causa do quê? Consciência adormecida, por causa do egoísmo, por causa do orgulho, por causa de um pequenino pedaço de terra. É necessário isso? Claro que não é. É claro que não é. Nós poderíamos chegar e conversarmos. Trabalhei na cidade de São Paulo por 2 anos na advocacia, onde eu tive contato com um excelente advogado do Banco do Brasil, que ele era o meu patrão, né? Então, veja bem, vi inumeráveis casos que ele defendeu. Inclusive um caso que me chamou a curiosidade
de um morador movendo uma ação contra o seu vizinho por causa de 50 centímetros de terra que a pessoa colocou o muro dentro do terreno dele. 50 centímetros. 50 centímetros, com todo respeito, é um pedaço de 50 centímetros. Isso ocasionou um conflito. Não custava nada o indivíduo chegar e falar: olha, o senhor colocou o muro dentro do meu terreno. Tudo bem, não vamos criar caso, fazer com que o senhor destrua o que o senhor construiu. Não. Mas o senhor pode permanecer do jeito que está, só que o senhor me paga o custo dessa invasão. Vamos fazer uma tomada de preços, vamos fazer uma coisa justa para que o senhor nos prejudique, muito menos eu. Mas isso não aconteceu. A pessoa que foi invadida já foi direto no fórum e fez a denúncia e pum, moveu o processo contra o vizinho. E com isso, com palavras, seria muito fácil e curto tempo. Já havia, quando eu tomei ciência do processo, já haviam 3 anos e não tinha ainda solucionado o problema. Com isso, juros e correção monetária em cima. Naquela época falavam-se juros e correção monetária. Nem sei se hoje existem esses termos, né? Mas era assim. Já fazia 3 anos e não tinha solucionado. Não chegamos em um acordo. A pessoa batia o pé no valor, não cedia 1 centavo. E o outro, por sua vez, não pagava. E não tinha como agir uma ação de destruir o muro, porque aí era uma invasão. Ele invadiu, entende? Ele invadiu, porque foi provado, pegou a escritura, e todas essas provas correu todo esse período de tempo. Por quê? Não seria tão fácil a pessoa chegar? Mas nós não somos assim. Infelizmente, nós não somos assim. Acontece que, neste tipo de comportamento, vai chegar uma hora, como diz o Emmanuel, atingida a época da aferição dos próprios valores, o indivíduo vai desencarnar. Quantas e quantas pessoas não desencarnam movidas por esse tipo de conflito? Pela dor de um conflito latifundiário. Uma pena. A pessoa, por um problema de terra, desencarna de tal forma que chega no plano espiritual preso naquela terra, naquela gleba, naquele conflito. Nós podemos muito bem, nós temos um dom maravilhoso, que é a nossa fala. O verbo deve ser usado de maneira equilibrada e deve ser bem usado, para que nós não venhamos na vindoura desprovidos deste recurso maravilhoso. Então é preciso que nós tomemos consciência e criemos no nosso coração momentos de paz, serenidade, tranquilidade, a fim de que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível, né? Quando chegará o momento da morte física, nós estaremos preparados. Não estamos deixando para trás conflitos, delitos,
guerras. Não. Nós queremos manter o nosso regime de paz, serenidade, pacificação. Depende o que de mim? O que depende para que eu solucione a paz? Depende que eu deixe disso, tudo bem, então eu vou deixar. Porque eu quero viver em paz. E nisso de eu querer viver em paz, eu me desdobro. Naquilo que eu me desdobrar, eu amplio a minha compreensão, amplio o meu entendimento e, consequentemente, eu vou desenvolvendo a minha consciência. A amplitude, o entendimento, a aceitação, o conhecimento faz com que amplie mais e mais o nosso raciocínio, mais e mais a nossa razão, e venha a aflorar a nossa consciência, que é uma semente divina colocada dentro dos nossos corações. Vamos voltar.